Bem-vindos aqui a esta conferência de encerramento do nosso ciclo de conferências de diplomacia e política externa. Fico muito satisfeita por voltar a ver esta sala tão cheia de amigos e pessoas interessadas que vêm acompanhar o ciclo desde o princípio. O facto deste ciclo, de alguma maneira, sem querer estar a exagerar nos encômios, correspondeu muito à expectativa, porque na altura em que arrancámos com este ciclo pretendíamos, de alguma maneira, abrir um espaço para se falar da questão da crise, da crise do sistema internacional, dos problemas na turbulência que se verifica e de como é que, ao longo da política externa portuguesa e os seus principais atores haviam lidado, num passado não muito longínquo, com situações de crise e turbulência bastante semelhantes. E, portanto, houve uma preocupação de começar, na altura, com o ministro Franco Nogueira, que estava situado imediatamente antes do regime constitucional em que vivemos, e depois de acompanhar aquela fase de transição do 25 de Abril, dos problemas do reconhecimento da República pós-25 de Abril, do pós-golpe de Estado e as questões africanas e os diversos problemas que se colocaram por questões de política interna, o impacto que tiveram na política externa, a forma como os atores principais desses processos vieram aqui dar testemunho e falar sobre os consulados que os de outros. Foi extremamente interessante porque verificou-se realmente que, a meu ver, pelo menos, uma atitude de Estado em que mesmo problemas que conhecemos, rivalidades, questões que se colocaram no percurso político e ativo de algumas dos ex-ministros que aqui estiveram e que também tivemos Presidente da República e Primeiro-Ministro. No entanto, nesta leitura que aqui fizeram, houve como que um zoom sobre esse passado e um destacar de questões muito pertinentes, algumas delas ainda hoje. Eu não vou alongar, evidentemente. Hoje temos o embaixador António Monteiro, ex-ministro dos Estrangeiros, uma coincidência também que harmoniza especialmente este ciclo de diplomacia e política externa, uma vez que teve o privilégio também, como o embaixador Martins da Cruz, de estar dos dois lados, que são lados que não são opostos, mas que nem sempre concorrem, e que nos vai falar também de uma figura que ocupou os mais altos cargos e ainda hoje ocupa um alto cargo, o Dr. Durão Barroso. Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, eu gostaria, em todo o caso também, de dar uma triste notícia, que foi a morte do embaixador António Pinto da França, que ocorreu hoje. É uma pena de perder esse grande amigo, companheiro, uma pessoa com um enorme talento para a vida, para além de ser um grande diplomata e de ser uma pessoa com quem conversar trazia sempre um valor acrescentado, mas eu não vou entrar, sei que o embaixador Monteiro, grande amigo do António Pinto da França, vai querer falar sobre isso e, portanto, agradeço apenas a vossa presença, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Eu queria também associar-me àquilo que acabou de dizer sobre a perda que representa a morte do embaixador Pinto da França. Sei que o Sr. Embaixador António Monteiro irá dizer umas palavras certamente muito mais conhecedoras da personalidade e da vida ativa que teve enquanto grande embaixador de Portugal. Eu queria, antes de mais, dizer que a doutora Manuela Franco, assim, que este ciclo provou a excelência da matéria que há nesta Casa. A liderança que impôs este ciclo foi uma liderança muito visível. Todos os temas que debatemos aqui foram extremamente interessantes. Eu já vinha aqui assistir aos debates antes de ser Secretário de Estado, como membro como se lembra, da administração do Camões. Não houve um único que não tivesse interesse e, de facto, aquilo que dizia agora, nós termos tido a oportunidade de ver o que é que pensavam antigos menés
de seus antecessores, de pessoas de outras cores políticas e vê-los a falar tão abertamente, sem a carga ideológica em cima, sobretudo com a carga técnica que esta casa tem, e foi para mim muito interessante assistir a isso antes e depois assistir como Secretário de Estado já nos 2 últimos. Que espero que não fique por aqui, que o Instituto Diplomático aprenda com esta grande inovação que foram estes ciclos de reflexão política, porque nós temos também muitas vezes que parar e não olhar só para a atualidade. Temos que refletir sobre aquilo que fizemos de bom no passado e, de facto, em termos de diplomacia, Portugal deu grandes mundos ao mundo. Sobre o embaixador António Monteiro, o que há a dizer? De facto, eu acho que fecha com chave de ouro. Portanto, dou-lhe os meus parabéns, porque, de facto, não só o tema de ser o Dr. Durão Barroso, um político para todas as estações, mas ter a apresentação do embaixador António Monteiro, com quem tive o gosto imenso de almoçar hoje e de trocarmos várias ideias sobre a política externa e, sobretudo, sobre a cooperação também, como imenso conhecedor que é da matéria, é um encerramento com chave de ouro. É com muita honra, com o maior gosto que aqui estou. Acho que o Sr. Embaixador dispensa apresentações. A maior parte das pessoas aqui conhecem o seu percurso, no Ministério, fora do Ministério. Sendo o título desta conferência Durão Barroso, um político para todas as estações, também não pode dizer que o Sr. Embaixador António Monteiro é um diplomata para todas as estações. Eu diria para todas as estações e para todas as geografias. É um diplomata por excelência, é uma referência do dever e do serviço ao Estado de Portugal. Mesmo quando foi Ministro, eu lembro-me muitas vezes de o ouvir dizer uma frase que repetia constantemente: não sou Ministro, estou Ministro. Isso é muito importante porque isso dá bem a ideia do seu extremo desapego também aos lugares de poder, ao mesmo tempo que tem uma grande influência pelos sítios por onde passou e vai continuar a passar. Nunca esqueceu a sua condição de diplomata, que foi e que continua a ser depois de ter sido Ministro. Sei que é um admirador de Tocqueville e por isso cito: quando o passado não ilumina o futuro, o espírito caminha nas trevas. Também por isso, António Monteiro sempre agiu em conformidade com a ideia de que, para um país da nossa dimensão e com a vastidão de interesses que nos caracteriza, o consenso político que sempre procurou e a continuidade nas grandes questões de política externa são imprescindíveis para a sustentação a longo prazo da nossa credibilidade, da nossa capacidade de influência na cena internacional. Sendo um diplomata que privilegia a ação e os resultados concretos, eu acho que deixou muita obra. É com muita saudade que muita gente se recorda sempre de si, pelos sítios por onde passou. Da sua longa e singular carreira, eu gostava só de realçar aquilo que muitos aqui nesta sala, e vejo muitos embaixadores que são, eu diria, a nata da nossa diplomacia, que se recordam certamente de não só o processo de paz em Angola, juntamente com José Manuel Durão Barroso, que aqui irá falar, o mandato no Conselho de Segurança, toda a questão à volta de Timor, nas Nações Unidas, onde, desde o secretário-geral ao porteiro, toda a gente o cumprimentava com um abraço. Isso é uma característica sua e que ninguém esquece. É um homem natural, espontâneo, instintivo, muito inteligente e que aposta muito nas relações humanas. Depois de uma vida dedicada aos negócios na diplomacia, passou recentemente para a diplomacia nos negócios, o que é um recurso muito interessante quando se fala tanto de diplomacia económica. E acho que é a prova que para um bom diplomata, a diplomacia económica é inata. Portanto, ela já estava em si. Isso tem a ver agora com o percurso que acabou por seguir. Palavras por aqui, é um diplomata português e é com o maior interesse que ouviremos a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado e, em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelas palavras generosas que acabou de dizer e pelas referências que me fez. Eu quero dizer também que desejo toda a boa sorte do mundo, mas teremos durante a conferência a oportunidade um pouco
de falar daquilo que é agora o seu domínio e desejo, sinceramente, que marque este lugar, que é um lugar importantíssimo para Portugal. Como eu, aliás, eu vou aqui recordar, evocando o Barroso, que é importantíssimo para Portugal e para todos os países que estão lindos, que confiam em nós e que querem manter e aprofundar relações connosco. Eu queria também agradecer à Manuela Franco, uma querida amiga, mas, sobretudo, ela é, como sempre, uma diplomata persistente. Eu lembro que, no princípio, tentei ainda ver se me esquivava, porque exatamente isto de estar agora na diplomacia dos negócios tira-me um bocado mais de tempo para analisar e para preparar, que antes fazia com mais facilidade, textos para conferências. Mas a Manuela Franco tinha razão, porque no fundo ela queria realizar este ciclo, que realizou com êxito, tinha uma ideia definida em relação a ele, e é muito difícil lutar-se contra uma mulher inteligente, e ainda por cima, como eu dizia, com a persistência que a Manuela Franco sempre tem, e foi na sua ação. Mas a senhora já estava a pedir a atenção, e eu já disse para duas coisas, só para verificar a parte da França, porque hoje foi uma notícia triste, ao meio-dia, creio que para todos estão aqui, para mim também, era um grande amigo. Eu gostava mais que ele estivesse aqui, porque era capaz de ele contar uma daquelas histórias que ele costuma contar, e são histórias que normalmente ele nos reconciliava com a vida e com a morte. E eu só gostava de ser capaz de fazer o mesmo em relação a ele. O que é difícil, porque isto é uma primeira homenagem de outras que serão prestadas. Foi um magnífico diplomata, foi sobretudo um homem excepcional. E tinha, eu peço desculpa que isso, e não vou falar muito dele porque há aqui uma nota de emoção que eu, aliás, não queria que se refletisse depois no resto da conferência. Aliás, é como ele diria sempre, uma vez contou uma história muito engraçada, que dizia que na Guiné-Bissau, onde ele foi embaixador de Adroa, Guiné-Bissau, aliás, já chego a esse ponto, que um dia ele escreveu uma carta a dizer que tinha ido a uma ilha de Bijagós e andando na ilha, de repente tinha visto uma senhora sentada, uma senhora africana, sentada numa cabana, à porta de uma cabana, e ele chegou e disse boa tarde, foi falar com a senhora, disse boa tarde, como está? Muito obrigado. E ele disse, sabe, eu sou o embaixador de Portugal, e o meu nome é António Pinto da França. E ela disse, embaixador de Portugal, António Pinto da França, que engraçado, eu tenho na família. Não, ela disse um outro nome de família, e perguntou, mas esse também ainda é da minha família, também é meu primo. E a partir dessa história eles passaram a ser primos e viviam. E eu sei que aquela história era a história do António, sempre que era como ele contava as relações que mantinha com toda a gente. E que, não era verdade, passados uns anos, fui à Guiné-Bissau, que é para de Bijagós, aterramos naquele aeroporto cheio de conchas, com os aviões sempre ali a aterrarem de maneira perigosa, e depois saímos, eu ia pelo estado fora, em direção à praia, com outras pessoas, e de repente olhei, do lado esquerdo, estava uma mulata, estava uma senhora africana sentada, e veio lá daí o conto. E cheguei ao pé da senhora e disse-lhe, eu não sou embaixador de Portugal, porque não estou aqui na Guiné-Bissau, mas estou hoje. Eu sou muito amigo do embaixador de Portugal, que era o embaixador de Pinto da França. O meu querido amigo e meu parente e querido amigo, e eu caí nos braços. Portanto, a história era verdadeira e era a própria senhora que estava. Isso representa um pouco aquilo que o António sempre fez, que era estar presente em todos os sítios onde ele foi embaixador. E tinha uma questão e uma característica notável. Era gostar e integrar-se nos países onde ele foi embaixador. E ser fiel, como foi, aliás, fiel aos amigos sempre. E à família, que ele prezava acima de tudo. Mas a ligação do António aos países onde estava, ia até a um certo extremo, porque ele nunca esqueceu o seu primeiro grande posto na Indonésia, e tinha uma paixão pela Indonésia. Soube sempre distinguir e fazer distinção entre o regime e o povo e o país. E o ano passado fiz uma viagem com ele a Timor, fomos com o Sr. Presidente da República, e quando eu fiquei, ia só a Timor, ele prosseguia porque era convidado para ir à Indonésia, e quando estávamos no aeroporto de despedida, ele virou-se para mim e disse, não te esqueças de continuar a influenciar as pessoas. A Indonésia é tão importante para Timor como é para nós. Portanto, desenvolvam as relações com a Indonésia. Estou a dizer isso porque foi a última mensagem, digamos, político-diplomática que ele me deixou. Foi essa, e eu queria lembrar desta altura. As notícias tristes não acabam neste aspecto, e eu também sinto que devo evocar um outro amigo
jornalista, o José Alberto Sousa, que já nos deixou há 10 dias, mas eu conheci no gabinete de Durão Barroso, agora já vou entrar um pouco no assunto da conferência. José Alberto Sousa era pivô da RTP, um jornalista conhecido, e conheci no gabinete do então secretário de Estado do Durão Barroso. Depois ele foi comigo para Angola, de onde saí diretamente para ir para a missão em Nova Iorque, onde participou e fez a campanha para o Conselho de Segurança. E depois, quando eu fui a seguir para o lugar do Conselho de Segurança, era ele o porta-voz da missão e era um profissional competentíssimo, também divertido. Às vezes tínhamos um bocado até de lutas, porque dos aspectos até demasiado inventivos do Zé Alberto, mas foi uma pessoa que dedicou à causa pública e depois continuou a trabalhar no Zé Ramos Horta, e foi um ótimo momento enquanto adjunto ou assessor do Zé Ramos Horta quando ele foi presidente de Timor-Leste. Queria aqui deixar uma palavra de homenagem porque ele trabalhou ligado a esta casa. Bem, e para não prolongar muito, porque a conferência também tenho medo que seja um pouco longa, a Manuinha fez desculpem, a doutora Manuel Freire, a nossa Presidente, fez-me uma prevenção, foi dizer que não podia ultrapassar uma hora, mas tinha uma hora, e eu espero e vou pôr nem chegar a esse ponto. Mas o assunto é inesgotável, estou a falar de Durão Barroso, porque é carreira política, no meu caso é também uma relação de amizade que se manteve e mantém, e que eu espero, e vocês vão ver, não se vai refletir nada naquilo que eu vou dizer. Por isso, eu queria começar, muito obrigado pelo título também que citou e ao aplicar, mas eu tive de escolher um título para esta apresentação, e o título que me veio imediatamente à ideia, o primeiro que me veio à ideia, foi este, de um político para todas as estações, que, como podem ver, é inspirado pelo título da peça do Robert Bolt, A Man for All Seasons, que se transformou num filme que eu gostei muito, um filme do Fred Zinman, de 1966. Claro que é uma comparação difícil, porque é óbvio que eu não pretendo comparar Durão Barroso ao personagem central dessa peça, que é Thomas More, o Lord Chancellor de Inglaterra nos tempos do Rei VIII, que ousa colocar as suas convicções e a sua consciência à frente da sua carreira política, e por isso lhe dá conforto material e paga isso até ao último momento, porque perde a cabeça com isso. É evidente que não é isto que eu vou comparar com Durão Barroso, embora saiba que alguns queiram a cabeça política de Durão Barroso, mas longe disto, fazer aqui uma comparação direta. Mas o que acontece é que eu vejo em Durão Barroso, tal como Thomas More, um homem de Estado, cujo percurso obedece um fio condutor coerente, fruto de uma escolha deliberada e não de qualquer acaso ou determinismo. E isso leva-me à primeira característica que eu encontro nele, e a primeira característica de Durão Barroso, que eu acho que seja a mais importante, mas aquela que sempre me impressionou, é a determinação na ação. E tanto a determinação na ação, a Maria João já fez não dizer as coisas muito rápido, que é para não perder uma palavra. A determinação na ação de Durão Barroso, que é tanto mais forte quanto muitas vezes é fundada numa visão sempre de longo e médio prazo, e se baseia numa postura, por vezes, muito contida, que é típica dele, de servidor de país. Mas disso ele tem isso sempre presente, e isso permite-lhe, na minha opinião, justificar este tipo de um homem para todas as estações. Porque, no fundo, o que ele é um moderado e um realista que aprendeu. Ele aprendeu a recusar os excessos e a dominar as emoções, preservando princípios e valores que lhe são caros. Optei por falar, e vou optar por falar do atual Presidente da Comissão Europeia, a partir de um certo número de etapas fundamentais da sua carreira académica e política, sem qualquer pretensão de ser exaustivo. E a propósito de cada uma dessas etapas, vincarei algumas das facetas de Durão Barroso. E eu queria uma chave de partida para isto, nesta busca, isto não é bem o retrato, mas é a minha visão de Durão Barroso. A chave de partida qual era? Ora, a minha convicção, que na origem da trajetória política de Zé Manuel Durão Barroso, se encontra uma curiosidade invulgar, que muito contribuiu para moldar a sua cultura geral. Muita gente não sabe isso, é um homem culto, e essa cultura vem muito dessa curiosidade intelectual que ele tem.
A cultura fez-o despertar para as grandes causas do nosso tempo, na perspectiva não apenas sobre elas refletir em termos abstratos, mas de se influenciar em concreto através de uma participação ativa neste espaço público por excelência que é a democracia política. Portanto, foi para aí que ele orientou, em detrimento, portanto, um pouco dessa curiosidade intelectual que se mantém nele. Eu tive o privilégio de com ele colaborar em determinados momentos importantes e pude vê-lo sempre como alguém que claramente teria passado o teste de Montaigne. É um teste que estabeleceu como princípio ser preferível avoir la tête bien faite que la tête bien pleine. E isto é um caso típico de Barroso. Ele tem uma cabeça bem feita, bem orientada, sabe o que é e não se perde em 30 mil ideias ao mesmo tempo. Conheci no princípio dos anos 80, em Genebra, onde prosseguia uma carreira académica brilhante. Aí estudou com Denis de Rougemont, seguramente uma das suas principais fontes de inspiração, e com quem trabalhou na elaboração, reparem no título, de um dicionário internacional do federalismo. Para Rougemont, isto estou a lembrar daqueles que se recordam de Denis de Rougemont, que foi um homem muito famoso, eu creio que mais por ter escrito um livro sobre o amor no Ocidente, do que talvez pelas suas ideias políticas, mas eu acho que ele tem algumas ideias que ainda hoje são atuais. Mas, sobretudo, Rougemont defendia que a cultura representa a atividade humana geradora de valores, criadora de sentido, de obras novas e de invenções. Ele emprega a palavra invenções. A cultura não é somente uma herança a preservar, mas uma maneira de viver e de criar. E como ele diz, a cultura exige fazer da diversidade o princípio da unidade, aprofundar as diferenças, não para dividir, mas para enriquecer ainda mais a unidade. A união da Europa não deveria fazer-se apenas por via da política ou da economia, ambas dominadas por relações de forças muito voláteis, como aliás hoje bem se vê nesta telecidade e dividida zona euro, mas, em seu entender, seriam necessárias bases mais sólidas e mais permanentes, nomeadamente a cultura como guia para a ação política. E eu recordo isto porque Durão Barroso, ainda no passado dia 4 de abril, afirmava num discurso pronunciado na Ópera do Estado de Viena que a cultura é o verdadeiro cimento que liga a Europa e os europeus, lembrando assim a sua importância instrumental em tempos de crise e de crescentes e compreensíveis ressentimentos nacionais que vamos observando a nível europeu. Esta referência a Denis de Rougemont e ao contacto pessoal que Durão Barroso não manteve em Genebra permite-me destacar desde já um outro aspecto que me parece relevante na sua personalidade. A importância de que se revestiu a experiência formativa no estrangeiro. O período de tempo que passou na Suíça e anos mais tarde nos Estados Unidos da América. Esse período que influenciou a maneira como olha para os eventos à sua volta e os interpreta. Explica também, em larga medida, a sua capacidade de estabelecer sempre uma ligação entre a política a nível nacional e a sua dimensão externa, bem como a sua faculdade de ver cada assunto sob diversos prismas e de encarar os mais diversos desenvolvimentos, e a sua própria atuação de modo global e sistematizado. Ele tem muito essa capacidade de concentração e basta ver, de uma maneira muito ampla, o que se passa à sua volta. E ele, no primeiro governo de Cavaco Silva, quando ele foi chamado ao governo, em 1985, logo no primeiro governo, ele foi chamado para secretário-estado da Administração Interna. Eu confesso que não acompanhei muito a ação dele como secretário de Estado, mas certamente foi uma ação notável porque, passado um ano e meio, ele era chamado para estas funções, para as funções que são agora as suas, para as funções de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. E isto passava-se numa altura em que a primeira maioria absoluta do governo de Cavaco Silva permitia a consolidação, por lado, estabilizar a democracia interna, e isso era, já vinha atrás, mas depois do período difícil dos governos anteriores, ele caminhávamos rapidamente nessa estabilização, e ao mesmo tempo encarávamos e prosseguíamos com confiança, uma confiança renovada, a integração de Portugal na comunidade económica europeia. Eu lembro, para aqueles que talvez não tenham isso presente, que naquela altura Portugal devia assumir a presidência logo de seguida, e muito bem, o governo português disse não, nós não estamos preparados, vamos aguardar, e quando estivermos preparados, deixamos passar a nossa vez e depois assumimos a presidência.
E foi o que aconteceu. Só viemos assumir a primeira presidência em 1992. Mas, como toda a nossa ação, ou muita nossa ação orientada para a União Europeia, o Governo entendia também que era a altura de aprofundar as relações de Portugal com as suas ex-colónias. As ex-colónias porquê? Porque eram as principais beneficiárias da nossa cooperação para o desenvolvimento. E havia que ultrapassar traumas da descolonização da década anterior, e para isso a nossa cooperação teria de deixar de ser programada como uma questão puramente técnica e devia de ser encarada numa perspectiva política. Eu creio que foi essa a razão que levou a Cavaco Silva a convidar Durão Barroso para o cargo de Secretário de Estado, e foi esse novo olhar político e não puramente técnico que Durão Barroso trouxe para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E logo há uma modificação na política de cooperação que é importante, e eu, aliás, tinha acompanhado já alguma tendência nesse sentido, mas é de facto com Durão Barroso que a relação entre os países africanos de expressão portuguesa e a língua oficial portuguesa e Portugal, conhecida como os 5+1, ganha consistência. Até aí, as 5 ex-colónias africanas, embora não tivessem reuniões periódicas entre si, faziam sobretudo uma expressão da solidariedade política forjada nos anos da luta de libertação. Mas à medida que o mundo mudava, os 5 países africanos também se iam a perceber e dando conta das vantagens de alargar o seu relacionamento para além dos apoiantes tradicionais. E quem era o mais direto, a antiga potência colonial, com quem nós tínhamos conseguido manter laços humanos de enorme afetividade e, sobretudo, uma língua comum, aparecia, de facto, como o parceiro mais fiável e até como ponte para outros países e para organizações multilaterais, a começar pela Comunidade Europeia. Porque, de facto, a nossa entrada na Comunidade Europeia fez crescer também as nossas possibilidades e aquilo que os nossos parceiros começaram a ver que Portugal poderia contribuir para o seu desenvolvimento. E aí formou-se, com Durão Barroso, aquilo que na União Europeia ficou definido como um Partido Africano. O Partido Africano, que era muito dominado antes pela França e pela Inglaterra, de repente tem um parceiro ativo forte, que é de facto Portugal, e um secretário de Estado que tem essa visão política que eu referi. Mas para Durão Barroso, isso é uma coisa que eu não sei, eu acompanhei muito nessa altura, o desenvolvimento efetivo das relações 5+1 passava, primeiro e antes de tudo, por um fortalecimento da relação bilateral de Portugal com cada um dos países. A bitola era a mesma. O desenvolvimento de relações de Estado a Estado que permitisse criar laços de confiança política indispensáveis. Dadas as idiosincrasias de cada um desses países, por outro lado, a relação bilateral exigia, como ainda hoje existe, nós aliás somos isso ao nosso, exigia políticas específicas adaptadas à realidade socioeconómica e política de cada um. Não havia a ideia de uma política conjunta para os países, havia que trabalhar numa política determinada para cada um dos países. Mas para além das relações bilaterais, Barroso considerava, e eu agora vou citá-lo, que no contexto africano, mas igualmente em planos mais alargados como a Convenção de Lomé, o peso dos países que têm como afinidade a língua portuguesa e laços histórico-culturais comuns poderia ser acrescido se aparecessem enquanto grupo, podendo mesmo vir a usufruir das vantagens derivadas dos processos de cooperação regional. A ideia era, de facto, constituir uma espécie de organização que fosse reconhecida internacionalmente e, portanto, pudesse, na cena internacional, sobretudo junto à União Europeia, usar as vantagens também de nós, que ainda hoje isto é atual. Nós voltamos, tivemos a falar disto ontem. E, ao mesmo tempo, para Durão Barroso, e vou voltar a citar, a política de cooperação enquanto política de Estado constituiu um fator de afirmação da presença de Portugal no mundo nos planos político, económico e cultural. Era, como então afirmou, um imperativo ético de solidariedade com países e povos que, por variadas razões, sofrem as consequências de um desenvolvimento desigual e também um meio de proporcionar um espaço de atuação aos agentes económicos portugueses numa ação que acarreta vantagens paralelas para os países onde têm lugar. Esta preocupação com os aspectos económicos
na ação externa de Portugal seria uma constante da sua atuação ulterior, tanto como Ministro dos Estrangeiros como Primeiro-Ministro. E é interessante ver que esta visão, na altura, que hoje parece perfeitamente normal, na altura não era assim. Pensar que já não era apenas ajuda ao desenvolvimento, não era um doador e vários beneficiários, era criar relações económicas que fossem mutuamente benéficas. Portanto, não era uma ajuda ao desenvolvimento, era aquilo que nós hoje chamamos, vulgarmente, a parceria, a real parceria para o desenvolvimento. Mas o governo português, e aqui em geral, e o Primeiro-Ministro de Portugal na altura, o professor Cavaco Silva, entendia acertadamente que o aprofundamento das relações de Portugal com os 5 pressupunha a estabilidade política desses países. Não era possível nós perseguirmos políticas de desenvolvimento capazes sem olhar para o facto de haver instabilidade em muitos desses países, nomeadamente em 3, que era nessa altura Guiné-Bissau, mas sobretudo Angola e Moçambique. Mas como é que se traduzia, como é que se iria traduzir na prática esta ideia de ajudar a estabilidade política desses países, tanto mais que os conflitos tanto em Moçambique como Angola se tinham transformado num verdadeiro problema de política interna portuguesa. E, portanto, era muito difícil, de facto, trabalhar nesse sentido. E aí é que houve uma enorme sintonia entre o Primeiro-Ministro e o seu Secretário de Estado. Eu acho que Dom Barroso fez uma leitura correta da situação internacional e regional da África Austral, entendendo, eu digo sempre em sintonia com o Primeiro-Ministro, que se a curto e médio prazo a solução para aqueles conflitos era política, então Portugal deveria posicionar-se como um candidato credível, mas um candidato capaz e credível a missões de bons ofícios. Percebeu igualmente Dom Barroso que a aproximação aos 2 países teria de ser feita tendo em conta as características bem diferenciadas de ambos e das guerras civis com que se debatiam. Consciente das consequências do processo que levaria gradualmente ao fim da Guerra Fria e à desinternacionalização dos conflitos, nomeadamente na África Austral, Dom Barroso tirou, sem deles ter feito diretamente parte, o melhor partido dos Acordos de Nova Iorque de 1988, que levariam à retirada das tropas sul-africanas e cubanas da Namíbia e à independência do país. Mas também, e agora desde o início, foi calculado pelo governo português, nomeadamente aqui no Ministério dos Estrangeiros, foram calculados os riscos políticos do envolvimento da antiga potência colonial nesses conflitos. A nossa presença nunca poderia ser imposta, mas sim desejada e solicitada para se concretizar. Daí derivou e foi a intensidade diferente da participação portuguesa nos processos de paz de Angola e de Moçambique. Neste último caso, o governo português pautou sempre a sua atuação com Moçambique, pautou sempre a sua atuação, que foi ativa, foi uma intervenção ativa e empenhada, mas pautou sempre a realidade que se passava no terreno e que foi avaliando sempre em conjunto com o governo de Maputo. E o seu papel como observador, por isso, foi certamente mais modesto, porque foi essa a vontade do governo de Maputo, foi certamente mais modesto do que o desempenhado na questão urbana, mas nem por isso deixou de se constituir um fator determinante do equilíbrio do acordo que permitiu as primeiras eleições livres de Moçambique e o fim da Guerra Civil. Em Angola, como eu digo, o envolvimento foi mais intenso. E porquê? E foi esse, aliás, a seguir ao Moçambique. E porque 2 factos, sobretudo, possibilitaram a intensidade desse envolvimento. O primeiro facto, que vinha já, aliás, no passado havia contactos já no Portugal, tanto com o governo de Angola como com a UNITA, que aliás tem uma representação em Lisboa, e um forte grupo de apoio. Portanto, havia contactos indiretos, mas não havia nada ainda que desse a Portugal a oportunidade de facto se colocar na tal posição credível de missão de bons ofícios. E os 2 factos que sucedem, o primeiro deles é uma famosa mediação feita pelo Presidente Mobutu, Presidente do Zaire, em Badolite, e que, apesar de ter sido uma tentativa falhada, porque foi, aliás, com grande ruído internacional, teve um mérito. É que o Presidente Eduardo Santos e o Presidente da UNITA e o Dr. Jonas Savimbi reconheceram-se desse encontro. Reconheceram-se mutuamente, apertaram as mãos. Foi um encontro de equívocos, mas o reconhecimento e a aproximação estava feita. Se havia uma aproximação, mesmo, como eu digo, nesse encontro de equívocos, podíamos fazer essa aproximação retirando esses equívocos.
Portanto, havia que limpar esse aspecto. Mas tivemos o segundo fator que ajudou, que foi a ofensiva governamental contra a UNITA, ficou conhecida como a ofensiva de Mavinha, em janeiro de 1970. De 90, perdão. E foi evidente, depois dessa ofensiva, para todos, era evidente que não havia uma solução militar. Não houve. Aquilo terminou mais ou menos num impasse. O governo não mirou militarmente, a UNITA também não saiu do canto onde estava, portanto havia que trabalhar a parte política. E isso é engraçado porque Durão Barroso, poucos dias depois da constatação do fracasso de Mavinha, apressou-se a clarificar a neutralidade de Portugal face à luta armada. Eu recordo a expressão dele nessa altura. Nós não somos advogados do governo de Luanda, somos neutros em relação ao conflito interno, não somos pró-MPLA nem pró-UNITA, não somos nem anti-MPLA nem anti-UNITA. E foi com esta declaração de neutralidade que foi uma carta para a mediação. Foi a UNITA quem primeiro solicitou a intervenção mediadora de Portugal. E foi a primeira aproximação concreta foi por parte da UNITA. Mas logo a seguir, durante as cerimónias da independência da Namíbia, o presidente Eduardo Santos manifestou a Durão Barroso a sua concordância. Disse-lhe, pode ir para a frente. Sem dizer muito mais. E cerca de um mês depois iniciaram-se os contactos, iniciaram-se aqui as negociações, de uma maneira secreta, aliás, um bocado rectangulesca, mas que não teremos sempre aqui a recordar, e numa marcha que durou um ano, os acordos foram assinados a 31 de maio aqui, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, aliás, nesta sala, debaixo daquela tapeçaria, e foi assinado aqui neste Ministério dos Negócios Estrangeiros, e isso foi eu sempre considerei isso, e o pessoal também achei que foi um gesto de significado político. No fundo, traduziu o reconhecimento do Primeiro-Ministro português pela ação do Secretário de Estado e da Diplomacia Portuguesa. Foi o Primeiro-Ministro que decidiu que os acordos seriam assinados aqui. O Presidente de Angola e o Presidente da UNITA selaram nessa cerimónia a aceitação dos acordos e fim das hostilidades, tendo ainda como testemunhas, e agora isto é para me lembrar, o Secretário de Estado norte-americano James Baker e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética, Alexander Bezmetny, porque ficou logo desde o princípio claro para nós que na implementação, na execução dos acordos, a implementação já se pode dizer, mas assim não é que o Ministério da Portuguesa, na execução desses acordos era importante nós, era essencial uma participação direta daqueles que eram os principais apoiantes do IDOT, da União Soviética, que tinha sido o grande apoiante do governo da MPLA e do Washington, que era o grande apoiante da UNITA. E isto, curiosamente, agora lembro-me, tem sido pouco realçado nas pessoas que muitas vezes criticam, mas naqueles que muitas vezes elogiam a atuação nestes acordos. É que esquece que do palco de confronto entre as duas superpotências, Angola tornou-se assim o terreno de entendimento entre Washington e Moscou, com o ponto de confluência de Moscou. De repente, nós temos transformado aquilo que era um motivo de oposição entre as duas superpotências ainda, mesmo já em decadência, aqui Lisboa num ponto de confluência. E isto só é possível, e eu posso dizê-lo, porque Durão Barroso teve arte e engenho para dar expressão à política de Estado em relação a Angola, valorizando-a como um dossiê de interesse nacional direto. A política certa, pois, eu considero, no momento oportuno, por via de uma mediação voluntarista, mas sempre subordinada ao consenso direto entre os dois signatários. Nunca nada se fez sem que o Governo e a UNITA dissessem e dessem a bênção àquilo que figurava nos acordos. Todos conhecemos a história, e não vou agora insistir nisto, a história que seguiu aos acordos de paz. Quero apenas um ponto que é a minha convicção, e sempre foi e continua a tê-la. Os acordos de paz não falharam. Conduziram até eleições que foram declaradas free and fair pelas Nações Unidas e reconhecidas pelo Conselho de Segurança. O que falhou, e sim, foi a parte essencial relativa à aceitação dos resultados. E aí, todos, e designadamente as Nações Unidas, aprendemos com a questão angolana. E basta ver, como recentemente se processou a questão da Costa do Marfim, para perceber que, de facto, foi uma lição aprendida e, portanto, que as Nações Unidas passaram o Conselho de Segurança a atuar de outra maneira. Mas um outro aspecto muito importante da atuação de Durão Barroso na mediação destes acordos foram as diligências preparatórias, os encontros que toda esta problemática da África Austral lhe proporcionaram. Ele estabeleceu, nessa altura, relações de confiança política e pessoal com autores chaves
nesse período final do mundo de dois blocos. E aqui posso dizer que a sua inteligência e qualidades diplomáticas começaram a ser apreciadas lá fora e garantiram uma nova visibilidade a Portugal. E o exemplo disto claro, é dado o projeto de Chester Crocker, o mediador americano dos acordos de paz da Namíbia, que recordou um livro que escreveu anos depois, o encontro que a certa altura teve em Lisboa, e ele e o seu colega soviético vieram a Lisboa para ouvir a opinião do Durão Barroso, não sobre a Angola e Moçambique, mas um bocado sobre mas ainda relacionado com o processo da Namíbia. E a opinião do Chester Crocker, portanto não é nada ligado ao Durão Barroso, descreveu isso mais tarde, Durão Barroso como politically engaged and a skillful diplomat. E isso era o que na altura aparecia de então muito jovem secretário de Estado. Mas eu deste período queria também recordar a presidência portuguesa da União Europeia. Foi algo muito bem importante. Disse há pouco que nós tínhamos adiado essa presidência para 1992 e que essa presidência, deve ser lembrado, foi conduzida naturalmente em primeira linha pelo Primeiro-Ministro, mas em primeira linha aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Essa presidência foi conduzida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Deus Pinheiro, e que aliás conduziu muito bem, foi com grande sucesso que nós tivemos essa nossa primeira presidência da União Europeia. Mas Durão Barroso também aproveitou a presidência como um palco que ele utilizou bem, porque colocou esse palco ao serviço do interesse nacional, da causa de Timor-Leste e de valores europeus, tal como ele se interpreta ainda hoje. Desde as reuniões do Conselho de Ministros de Desenvolvimento até às sessões dos Conselhos ACP, aqui eu fiz uma lista, passando pelos encontros ministeriais com os países da América Latina e da Ásia, sem esquecer as conferências perante o Parlamento Europeu e os inúmeros contactos bilaterais que então ele desenvolveu, em todos esses momentos, ele revelou uma sensibilidade especial, eu diria mesmo uma sensibilidade excepcional para as questões institucionais e políticas mais complexas, e não era o caso de Timor, e eu vou abordá-lo aqui mais tarde, bem como uma capacidade de construir compromissos com valor acrescentado. E isso é qualquer coisa que ele ainda hoje mantém. Numa altura em que poucos, inclusivamente em Portugal, acreditavam na possibilidade da última vez Timor-Leste conquistar a liberdade, Durão Barroso, acompanhado por alguns mais, poucos mais, não hesitou em lutar contra a ignorância, a indiferença, a inércia, por vezes a hostilidade mal disfarçada, arranjando maneira de colocar o tema sistematicamente na ordem do dia pelas mais diversas vias. Era, aliás, uma das obrigações aqui do Ministério, o que é que vamos inventar para que Timor se mantenha na agenda e vivo na agenda da União Europeia. A ele se ficou a dever em boa parte a decisão essencial, adotada pouco depois, de se passar a introduzir cláusulas sobre direitos humanos e democracia em todos os acordos de cooperação subscritos pela União Europeia com países terceiros. Isto era óbvio que esta era uma mensagem destinada à Indonésia e aos seus apoiantes, dentro e fora da União Europeia. Mas o que aconteceu é que isto foi um progresso de caráter horizontal na gestão das relações externas da União Europeia, que ainda hoje se mantém. Também as relações de cooperação numa base igualitária com os países da América do Sul, e em particular com o Brasil, haveriam de conhecer um salto qualitativo importante durante essa primeira presidência portuguesa. Foi a reunião ministerial com o Dr. Leão Lisboa, a primeira reunião ministerial de caráter informal com o Mercosul em Guimarães, negociação e assinatura de um ambicioso acordo de cooperação de terceira geração entre a comunidade europeia e o Brasil. Muitos deles, como eu disse, foram conduzidos uns por João Deus Pinheiro, outros apenas por Durão Barroso, mas os dois nisto fizeram uma equipa que rendeu a Portugal neste relacionamento com a América do Sul. Mas para Durão Barroso, após a visibilidade que ele tinha tido com o processo de paz de Angola, as chancelarias estrangeiras e as instituições europeias e a imprensa internacional e, de uma forma geral, a opinião pública, despertaram para a existência de um certo secretário de Estado português que eles escreviam, e cito um deles, punching above his country's weight. E isso era qualquer coisa que, de facto, marcava e que pronunciava depois a carreira internacional que ele mantém. E se a Estado em português costuma-se dizer isto sem desfazer. Era um português não desfazer, não é? Não desfazer. Esta expressão popular eu não queria empregar, mas eu vou ler a frase que eu escrevi aqui em relação a encerrar este capítulo. Eu diria: nenhum secretário de Estado havia até então exercido tanta influência no plano interno e na cena internacional,
e não voltaria a haver outro titular do cargo com um papel também no relevo. Eu desejo, sinceramente, se está estado, que daqui a um tempo possa dizer que finalmente o Dr. Barroso foi passado. É bom sinal para o país. Mas a seguir, e a carreira do Dr. Barroso é interessante porque se move por saltos lógicos. A nomeação dele em novembro de 92 para Ministro dos Estrangeiros foi vista como um passo natural. Não foi surpresa para ninguém. No fundo, eram os sucessos da sua ação como SNEC, a experiência adquirida, as qualidades inatas de negociador, a inteligência política que ele tinha demonstrado justificavam amplamente, de novo, essa escolha feita pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva. E, como Ministro dos Estrangeiros, Durão Barroso ia confirmar as suas qualidades de inovador e agora eu ia chamar a atenção para outras, cimentar algumas qualidades que ele também tem de reformador. E quando é que eu me refiro? A estruturação da orgânica do Ministério dos Estrangeiros, que começa por aí na ação dele como Ministro no início de 94. Porque a diplomacia, como instrumento da política externa do Estado, ao serviço do interesse nacional, tinha de acompanhar, tinha necessariamente acompanhar as mudanças, entretanto, havidas com o fim do bloco soviético e com a nova dinâmica instalada na Europa, devido exatamente ao final da Cristina de Ferro. Até então, o Ministério dos Negócios Estrangeiros vivia com adaptações da Lei Orgânica de 1966, da autoria de Franco Nogueira, que foi aqui também homenageado na primeira conferência. E o novo Ministro entendeu que era chegada a altura de uma reforma global e coerente. E com ela visava, designadamente, reforçar os mecanismos de coordenação da política externa, fundir estruturas de cooperação e evitar redundâncias, criar novos mecanismos de financiamento de atividades externas específicas, modernizar administrativamente os serviços externos, criar um Instituto Diplomático que nos permite estar aqui hoje, dinamizar os serviços consulares e de apoio às comunidades portuguesas no mundo e dar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros os meios adequados para divulgar a língua e a cultura portuguesas. E também nesta lógica, em 93, Durão Barroso deu luz verde para a realização de seminários diplomáticos anuais. Recordo-se porque isso foi o primeiro. Foi em 93 que se organizaram estes seminários diplomáticos que visavam assegurar, com a presença do Primeiro-Ministro nas necessidades, que depois se tornou habitual, um novo estímulo para os quadros superiores da carreira diplomática e um nível superior de linhas de orientação e atuação para os chefes de missão. Como político, como Ministro, é engraçado que o Dr. Barroso tem uma ligeira inflexão como Ministro, porque ele define como sua primeira prioridade, e ele definiu, para ele, a primeira prioridade era a Europa e a União Europeia. Parecia tão empenhado nas questões africanas e sul-americanas que era, claro, mas foi. Ele, uma das suas primeiras declarações é que Portugal é um país plenamente empenhado no processo de construção europeia e a sua motivação é de caráter essencialmente político. Portugal é um país europeu sem ambiguidades. E era uma visão, portanto, voltava muito para aquela formação que ele acompanhou na Suíça. Eu lembro que ele acompanhou muito perto o Tratado de Maastricht, que ele apoiou sempre, mas também me lembro dele, e isso é engraçado, lá está o aspecto dele de contido e de cauteloso nestas coisas, de lembrar, apesar de Maastricht ser a União Europeia e ser o caminho desta Europa, que infelizmente foi interrompido pelo chumbo do Tratado de Roma, mas o que se passa com o Dr. Barroso é que ele apoia, mas diz e salienta que em algumas áreas, através do exercício partilhado de poderes soberanos, Portugal aumenta no contexto comunitário e projeta na área extracomunitária as suas capacidades nacionais. Apoia, mas ao mesmo tempo em Maastricht ele vê também um instrumento de projeção externa do nosso país. E foi o mesmo faz em relação à pesca, que ele apoia também, mas lembra que em matéria de segurança se tem de levar em conta o facto de, para 10 dos 12 Estados, a sua qualidade de membros plenos da Aliança Atlântica já implicar, e só facto, a existência de uma política de segurança e defesa comum. Portanto, lá está sempre a política do equilíbrio, que aliás vai continuar. Sim, é uma maior integração, mas também, ao mesmo tempo, sem esquecer o papel prioritário que a NATO tem. Como Ministro, agora ele continua a defender Timor-Leste da União Europeia. E aí não hesitou em assumir riscos. E
tem o mérito que o produtor nunca aceitou que outros eventuais interesses de Portugal no contexto europeu pudessem levar a aplicar de princípios de pôr de lado o conceito de justiça que nós defendíamos para Timor-Leste. E devo dizer que as aceitações foram muitas, porque havia várias ofertas e, quer dizer, se vocês cederem, facilitamos aqui e ali, e tínhamos, de facto, toda a gente contra nós. Eu lembro mesmo como eu era o diretor político dele, e lembro, penso que a nossa secretária-geral atual lembra-se desses tempos, quando se ia defender de Timor, que na União Europeia éramos 12, e quando se pedia a palavra aos ministros, eles ouviam com respeito, mas quando, ao nível dos funcionários, quando pedíamos a palavra, era not again, not Timor, não, please, ninguém queria ouvir, já falar Timor. Mas ele manteve isto. E sobre a mediação das Nações Unidas, foi ele quem reiniciou as conversações tripartidas com a Indonésia, que viriam a redundar anos mais tarde no referendo de 1999. E é engraçado que, no princípio dessas negociações, o ministro Ali Alatas qualificou Timor-Leste como, não sendo mais que uma pedra no sapato. E o Durão Barroso respondeu-lhe: uma pedra no sapato, a longo prazo, faz ferida, sangra e até pode matar. E foram assim que eles iniciaram reiniciaram as negociações. E como eu digo, mantive sempre essa também preocupação nestes equilíbrios de balancear a integração na União Europeia com a nossa posição transatlântica. E ele promoveu, foi o grande promotor dos acordos de cooperação e defesa entre Portugal e os Estados Unidos, que vieram a ser assinados em 1 de junho de 1955 e que, aliás, eles continuam e permitem a existência de uma comissão bilateral. E o mesmo pode dizer das relações com o Atlântico Sul. Ele percebeu-se muito cedo da importância do Atlântico Sul e principalmente do Brasil na afirmação de Portugal na União Europeia. E essa relação, tal como nos une à África de expressão portuguesa, é, como ainda hoje, e ele considerou bem, um trunfo para Portugal na Europa. Eu aqui queria lembrar, depois vou pegar disto outra vez, a preocupação dele, aliás, continuou como, e a doutora Ana Matinha, que estava possivelmente no gabinete dele já, sabe como ele se interessou pela parceria estratégica com o Brasil, que no fundo acabou por ser assinada na nossa presidência em 2007. Mas foi ele que puxou, portanto, essa preocupação que vinha de longe. E foi essa a importância que ele sempre atribuiu à África e à América do Sul, balanceada, como eu digo, com a atitude também em relação ao Norte, mas essa visão levou a apoiar consistentemente a institucionalização dos laços entre os países lusófonos. O êxito da relação 5+1 tinha atraído a atenção do Brasil. O Brasil começou a interessar-se muito por África quando percebeu que Portugal tinha ali uma relação especial com o Chile. E Durão Barroso percebeu também que era importante apoiar o Brasil nesta aproximação. E, portanto, ele expressou logo em 93 o apoio de Portugal à iniciativa de uma comunidade de países de língua portuguesa que tinha e começava a ser defendida fortemente por vozes autorizadas do país irmão. O mais conhecido de todos acabou por ser o embaixador do Brasil aqui, o José Aparecido Oliveira. Mas Durão Barroso imediatamente deu apoio e creio que nesse aspecto falou ao nível do governo, várias vezes com o primeiro-ministro, que também apoiava, com algumas cautelas que esta institucionalização implicava. Mas lembro-me que ele, isto foi uma intervenção que ele fez num colóquio logo em 93 sobre a CPLP, e vou recordar a frase que ele diz, porque acho que é importante. Ele dizia: no momento em que se assiste, no plano internacional, à formação de vários agrupamentos políticos ditados por critérios de natureza variável, parece útil que os povos de língua portuguesa possam dispor de um instrumento comum capaz de promover a defesa de interesses conjuntos nos diversos fora e perante a comunidade internacional. Portanto, ele defendeu logo a importância da própria CPLP. E fez mais. Ele aproveitou os nossos laços, os laços que nós tínhamos muito próximos com os 5 países de expressão africana, para promover uma aproximação do Brasil com esses países. Porquê? Porque o Brasil dava grande importância à Angola. Era a Angola que era sempre o centro das atenções e uma relativa pouca importância aos outros países africanos.
E o Dr. Barroso foi ele que insistiu muito com os outros países que esta qualidade dos países de língua portuguesa para o Brasil e esta ideia do Brasil podia ser importante para todos nós. É evidente, ele acabou por não ver, nem o governo Cavaco Silva assistiram à institucionalização da CPLP, que viria só a ser constituída durante o governo do Primeiro-Ministro António Guterres. Mas ele não ficou por aí com as ideias que ele tinha antes, também, tal como ele tinha na cooperação, um importante fator, um importante instrumento económico. Ele também, na estruturação do Ministério das Relações Exteriores, percebeu que era importante voltar a dar relevo à chamada diplomacia económica. E ele criou, desde logo, um gabinete de assuntos económicos sob a tutela da nova Direção-Geral de Política Externa. E eu, como fui diretor-geral dessa altura, lembro-me que na primeira conversa que tive com ele, ele me disse: este gabinete tem que ter força. E eu até perguntei, mas porquê é que não? Eu tinha estado em Globo, portanto, não tinha acompanhado sempre os trabalhos da nova estruturação do Ministério, da reforma. Mas porquê é que não foi feita, então porquê é que não uma direção-geral? Porquê é que não fazemos de novo uma direção-geral? E aí ele, e bem, explicou que havia um compromisso já naquela altura. Portugal não mandava dinheiro, havia necessidade de contenção em 92, 93 e, portanto, era preciso fazer uma reforma que não implicasse um excesso que não implicasse um aumento de direções gerais, tinha de se manter o número de direções gerais. Portanto, por isso é que nasceu o GAI. Eu não vos ouvi dizer que, em meados dos anos 90, quando Durão Barroso à frente da diplomacia portuguesa, o nosso país viveu uma fase de afirmação e projeção na cena internacional. Assumimos então que o protagonismo cortava com algo que vinha do passado, cortava um pouco com o isolamento e, sobretudo, com o medo de nós participarmos em competições entre aspas, eleições, por exemplo, ou aspirarmos a cargos mais importantes, porque internacionalmente isso podia ser uma derrota que ficava mal para o país. Perdemos isso. Lembro-me que assumimos esse papel de risco, de alto risco, portanto, nos processos de Angola e Moçambique, e correram bem, mas assumimos também a defesa de Timor-Leste e aí com alguns problemas de ordem internacional, em países que continuavam a fazer pressão para que nós enfrentíssemos a nossa posição, mas nós continuamos e fomos capazes de fazer e ter alguma influência, uma influência muito grande, sobretudo, e isso é menos conhecido, nos debates internos da própria União Europeia, nos debates sobre política externa e sobre cooperação, em que a preocupação principal foi sempre de assegurar um equilíbrio entre países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A ideia também, sempre essa ideia, já de que nós éramos parceiros e não uns superiores aos outros. Foi nessa altura que iniciamos, e também aqui lembrar, com sucesso, a participação de forças portuguesas em missões de paz, lideradas pelas Nações Unidas e pela Aliança Atlântica. Eu lembro, muitos tanto aqui se lembrarão, das dúvidas que se puseram quando nós dissemos que entrávamos na Força de Paz em Moçambique. E dúvidas que não eram levantadas por Portugal, mas que eram levantadas pelas Nações Unidas. Eles diziam: mas como é que é isto tem a ser comunhão? Isso é um risco, como é que vocês vão? Ora, foi nessa altura que nós dissemos: não vamos e queremos participar, e foi o êxito. E a partir daí, e espero que isso se mantenha, porque acho que é muito importante a nossa participação em missões de paz em África, e que foi iniciada nesta altura. E depois também, nós ficamos, a presidência era uma Assembleia Geral emblemática, era apenas os 50 anos das Nações Unidas, mas valia a pena arriscar ter um candidato forte, como acabamos por ter, e assim foi a candidatura do professor Freitas do Amaral, e foi eleito. E, portanto, isso deu-nos um enorme balanço para conseguir depois vencer a candidatura ao Conselho de Segurança, em que competimos em 96 com a Suécia e com a Austrália. Essa candidatura tinha sido apresentada pelo ministro João Deus Pinheiro, um dia em Nova Iorque, acho que em 89 ou 90, surpreendeu toda a gente, o ministro Deus Pinheiro tinha 50 assim, mas teve lá e disse: vamos ser candidatos ao Conselho de Segurança. E a partir daí era preciso trabalhar, depois como é que isto se fazia. E de facto, quero dizer que Durão Barroso como ministro, e recordo aqui, também já não está entre nós, o embaixador João Vital Paixão, que tinha os assuntos multilaterais, que delinearam, juntamente com a nossa missão em Nova Iorque, delinearam bem a campanha, esta campanha para o Conselho de Segurança.
À partida nós não tínhamos hipóteses. Contra a Austrália, contra a Suécia, toda a gente dizia que não havia hipóteses, mas essa campanha foi bem lançada nessa altura, foi bem prosseguida depois por Jaime Gama, que foi o ministro que veio a seguir, e acabamos por ganhar a eleição em 96. E porquê? Porque nós conseguimos captar o apoio de 3 blocos fundamentais. Todo o bloco africano vem connosco, uma grande parte do bloco sul-americano e tudo aquilo que eu chamo de bloco insular, todos os pequenos países. Porque Portugal dava voz a esses países, era no fundo, era uma questão, muitas vezes, como eu digo, não é uma questão de dinheiro, os outros tinham mais dinheiro. Nós tínhamos a simpatia, mas a simpatia funcionou. Nós, os delegados, houve uma mobilização do Ministério enorme, para toda a gente por lá, e isso repetiu-se depois quando voltamos ao Conselho de Segurança. De novo, toda a gente dizia, não somos capazes, o Canadá é tão forte e tudo mais, os nossos adversários, e finalmente nós conseguimos de novo vencer, de novo, o capital de simpatia, de novo completar os blocos, mesmo se desta segunda vez tivemos um apoio mais efetivo, talvez, do bloco árabe. Não durou muito a estadia dele em Washington, aliás, muito acompanhado pelo Fernando Anderson, que era nessa altura bastante em Washington, também que acompanhou muito nessa altura, mas eu lembro que numa altura difícil, em que muitos aqui se furtaram ao combate democrático, ele veio, apresentou-se para presidente do partido e ganhou as eleições. Ganhou as eleições do PSD e a tarefa era, um mês depois, perder clamorosamente eleições para o Parlamento Europeu e 6 meses depois ter eleições legislativas absolutamente impossíveis, em que o governo preparava uma maioria absoluta. Portanto, a chamada tarefa impossível. E eu acho que, eu não sei se da primeira vez, da primeira derrota ficou abalado ou não me lembro de ter falado com ele nessa altura, mas da segunda, das relativas, lembro-me, porque me gostou muito a frase que ele então proferiu na altura. Ele achou que o resultado era muito melhor, para ter evitado a maioria absoluta, o Partido Socialista não conseguiu maioria, e ele estava muito contente, tão contente que tinha feito uma declaração assim que não era muito dele, daquelas que ele tem de vez em quando, que vai dizer, sei que vou ser primeiro-ministro, só não sei quando, mas disse. E é evidente que essa determinação e que essa capacidade de liderança numa altura destas foram importantes para a clara vitória que ele depois teve nas eleições autárquicas de dezembro de 2001. E essas eleições levaram à admissão, que foi por então Primeiro-Ministro. As eleições relativas se seguiram, deram a vitória ao PSD, esperada nessa altura, porque ele estava de novo na bola de cima, já estava, portanto, num bom período. Deram-lhe a vitória, mas não uma vitória, não uma maioria absoluta. Para ter a maioria absoluta foi necessária uma coligação com o CDS de Paulo Portas, portanto lá estamos, anos depois, um bocadinho na mesma situação. E agora vou lembrar uma outra frase nessa altura, porque Durão Barroso definiu a sua estratégia como Primeiro-Ministro. E eu vou recordar as palavras dele. Em que é que assentava essa estratégia? Disse ele nessa altura, em 3 eixos essenciais. Primeiro, rigor orçamental e saneamento das finanças públicas. Segundo, incentivo à produtividade e ao crescimento da economia. Terceiro, realização das reformas de fundo, há muito reclamadas, mas sempre adiadas. Estamos uma década depois e esta estratégia podemos pô-la na praça pública, todos os dias vemos por aí. Portanto, não vou dizer que é a partilhidade da estratégia do Durão Barroso, mas é muito bom ainda o que ele dizia. Mas também como Primeiro-Ministro, ele continua a defender uma Europa mais integrada, respeitadora dos princípios fundadores do projeto europeu, nomeadamente da igualdade entre os Estados-membros, da coesão e da solidariedade, assim como do método comunitário, e uma Europa mais aberta e capaz de melhor se afirmar no mundo. Eu acho que dessa que ele defender o método comunitário. Hoje ele deve continuar a insistir nisto, porque, na minha opinião, o que se pode dizer de trama na Europa é que o método comunitário está posto em causa e a parte intergovernamental ganhou uma força que não devia. Mas nessa altura, Durão Barroso também, como Ministro, decidiu aí pôr em prática uma aposta antiga, que já foi várias vezes e que foi a diplomacia económica. Ele começou por criar a mais importante agência portuguesa para os investimentos, com sede no Porto, que eu acho que foi também um ato bom de descentralização, uma ideia boa, que é revelador também do bom senso e do pragmatismo que ele tem nestas coisas.
E eu recordo que a diplomacia económica, como a questão foi lançada, também aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque foi não aqui nesta parte, na outra parte do convento, mas que também revela que ele também, tal como anos antes o Primeiro-Ministro Cavaco Silva quis aqui vir para dar assinatura dos acordos, ele também quis vir fazer isto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, para mostrar a importância que atribuía ao reforço da coerência da ação externa do Estado no domínio económico sob a alçada da diplomacia. Aliás, eu lembro que os primeiros estudos e projetos aprofundados de operacionalização de um modelo de diplomacia económica, estes primeiros estudos foram efetuados aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nessa altura sob a égide do Ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins de Cruz, e também ajudado pelo Ministro da Economia, que era então do Carlos Tavares. O Governo dele também procurou um esforço constante da política de cooperação com os países africanos de expressão portuguesa e com o vice e no Estado de Timor-Leste. Mas nunca perdeu de vista que nós não podíamos limitar a nossa ação aos países com quem temos afinidades. Também o nosso interesse por África é geral, é evidente que temos um interesse, o nosso interesse pelos países asiáticos ou sul-americanos também, mas não é um privilegiar apenas quem fala português, é ir mais além disso. E essa preocupação dele levou a aumentar substancialmente a ajuda pública ao desenvolvimento, que eu lembro que em 2004, atingiu uma soma assinalável, 0,63, nunca mais conseguimos voltar a esse nível, nem conseguiremos na situação atual. Mas foi de facto algo importante e que marcou a sua cidade, que também na conversa que tivemos hoje. Gostei muito de ver a sua orientação, é também muito nesse sentido, e eu acho que ela vale a pena insistir nela. Mas vamos lá, o período de Dom Barroso é dominado por duas questões, e eu quero também falar sobre elas. E essas são questões controversas. Primeiro, o Iraque, porque foi um grande desafio internacional que em 2002 e 2003 se pôs ao governo português, e no fundo não foi para toda a Europa, e a todo o mundo ocidental, porque a unidade do mundo ocidental quebrou-se, vai sempre, quando o então Primeiro-Ministro alemão, Schroeder, fez da oposição à guerra a sua campanha eleitoral para a vitória que obteve nas eleições alemãs. E Jacques Chirac, que até aí tinha tido uma atitude mais pró-americana, entendeu e viu nisso uma razão de alinhamento com Schroeder e com a Alemanha para fortalecer no periodicamente enfraquecido eixo franco-alemão da União Europeia. E a partir dessa altura, de facto, as coisas complicaram-se, porque, de um lado, França e Alemanha críticos da guerra anunciada, e, por outro lado, 8 primeiros-ministros, entre os quais o primeiro-ministro de Portugal, a publicarem a famosa Carta dos 8, que eu lembro que eles diziam: o verdadeiro elo de ligação entre os Estados Unidos e a Europa são os valores que partilhamos, a democracia, a liberdade individual, os direitos humanos e o primeiro direito. Proferir verdades definitivas a respeito de situações e de circunstâncias altamente complexas. E eu recordo aqui que atribui-se muito a Aristóteles, eu não tenho certeza se é dele, mas diz sempre que é de Aristóteles aquela famosa frase de que há uma maneira muito fácil de evitar qualquer crítica. Basta não fazer nada, não dizer nada e não querer ser nada. Ora, e isto é o contrário da atitude do Dom Barroso ao longo do seu percurso. E não seria tão pouco, seguramente, desta vez. A neutralidade timorata ou a passividade perante o dilema nem estão muito na sua natureza, nem na altura lhe pareceu que fosse de interesse de Portugal. É evidente que só ela estará habilitada a dizer, e eu não quero ou a pronunciar-se, sobre se voltaria hoje a subscrever a Carta dos 8 ou a servir de anfitrião à mal-amada Cimeira dos Açores, que do seu lado ele apresentou como uma oportunidade de carreira de se evitar uma guerra, que certamente ele não desejava, mas já na altura praticamente inevitável. Eu recordo as palavras da conferência de imprensa dele nos Açores, quando ele disse: "We have joined this initiative and reorganized it here in the Azores because we thought this was the last opportunity for a political solution. And this is how we see it.
This is the last possibility for a political solution to the problem. No fundo, ele entendia que entre um regime ditatorial e uma coligação internacional em que participavam o nosso principal aliado militar, os Estados Unidos da América, o nosso mais antigo aliado histórico, o Reino Unido, e o nosso vizinho, a Espanha, a escolha portuguesa não podia ter sido outra. A clivagem dos países da Aliança Atlântica, para além do mais, e contrariamente a uma ideia feita, e às vezes aqui muito difundida, teve pouco a ver com diferenças de posicionamento político e ideológico. Os conceitos de esquerda ou direita não são aqui de aplicação. O primeiro-ministro trabalhista, Tony Blair, foi o mais fervoroso, e eu diria crítico, defensor e adepto da invasão do Iraque. É justamente com o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, que era assim hiperativo nesta matéria. O Durão Barroso, mesmo assim, procurou reequilibrar estas posturas excessivas, com algum sucesso, aliás. Por exemplo, conseguiu que a questão do Médio Oriente fosse abordada pelos líderes da Cimeira e fosse objeto de referências no comunicado e na conferência de imprensa que seguiram a Cimeira. É importante isso, e também lembrar que, na altura, comentadores como Ferreira Fernandes, por exemplo, tomaram partido de defender nos seus editoriais a realização da Cimeira dos Açores, reconhecendo que, no caso da imprensa, Portugal tinha um governo de aliado e até de vizinho próximo para com os Estados Unidos da América. Mas, Jaime Gama, que na altura era Presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, expressou de forma mais ou menos audível o seu apoio a Washington, realçando a primazia do nosso vínculo com os Estados Unidos em momentos de crise internacional. E convém não esquecer que a ideia da realização da Cimeira em Portugal contou, como não podia deixar de ser, com o beneplácito do Presidente da República, Jorge Sampaio. Seja como for, ao preço que se pensar, há que reconhecer o seguinte: tratou-se de uma decisão soberana de Portugal, adotada num contexto de plena transparência, com base nas informações e nas provas disponíveis na altura, debatida à saciedade, antes, durante e depois, na sede própria, que é a Assembleia da República, que a endossou, nunca tendo Durão Barroso optado por se furtar a esse debate. Não se tratou, portanto, de uma atitude imposta pelas circunstâncias, fruto de chantagem emocional ou do exercício de atuação moral, e muito menos de um dictato proveniente do exterior, mas antes de uma escolha e de uma assunção de riscos consciente por parte do Primeiro-Ministro de então. E vamos à segunda questão controversa do seu governo, e que é a difícil opção de deixar o governo em 2004. O convite para Presidente da Comissão Europeia veio na sequência de toda a carreira e aparece quase naturalmente, diria, depois, embora no início não fosse evidente. Mas ele aparece também porque Durão Barroso reúne um conjunto de qualidades que vinham de longe e eram conhecidas por quem propõe. Bem, a questão não era de quem propõe, a questão era saber qual das opções servia mais o interesse do país. O que seria melhor para Portugal? Ele continuar Primeiro-Ministro. Na altura, não vou lembrar, mas posso lembrar as circunstâncias que então se viviam, depois até da ida ao Estado e tudo. Ou o que era melhor? Isso ou ir para o Bruxelas? E aqui, a seguir, o que é que eu pensei? E continuo a pensar. Eu fui dos que entenderam, e entendo ainda hoje, que era menos mal substituir o Primeiro-Ministro em Portugal do que perder o lugar de Presidente da Comissão Europeia. Porque se tratava de uma oportunidade que não passa duas vezes. E eu penso, portanto, e continuo a achar que ele fez a opção certa, mas vejo que muitos dos que o criticaram, que os criticam agora, ou que criticaram, não na altura ou não se expressaram, e mesmo muitos daqueles que realçaram que ele devia ter feito o mandato até ao fim, porque era o cumprimento de um dever nacional, e não sair, que muitos desses, se eles na altura tivessem optado por não aceitar ser Presidente da Comissão Europeia, portanto ficar, muitos desses teriam criticado na mesma, pelo contrário, porque não tinha atendido aos superiores interesses nacionais que seriam também defendidos em Bruxelas. Portanto, o ponto é que eu assisti, muitas vezes nestas discussões, a pessoas que variaram, e algumas responsabilidades que variaram de posição. E também é um facto que, apesar de já na altura,
nós estávamos com graves dificuldades financeiras que, entretanto, se acumularam, o nosso país estava longe da situação catastrófica de hoje. Isto é que é a realidade também. E parecia óbvio nessa altura, e para mim, pelo menos, parecia mais óbvio que Portugal ficaria mais bem protegido, tendo em Bruxelas o Presidente da União Europeia que nos podia dar e até aí uma mão em momentos de dificuldade. E o que é certo é que Durão Barroso, e vamos lá ver, o governo socialista, o governo anterior, ele, ditamente, colaborou, e colaborou bem com o governo socialista, com o governo português, independentemente da cor ideológica, da cor do partido. E procurou mesmo ajudar Portugal, é evidente que sempre dentro dos limites impostos do cargo que ele desempenha. Ele é Presidente da Comissão Europeia, não é Presidente de Portugal, mas ele tem procurado isso, vimos em inúmeras ocasiões, a começar pela ajuda que ele também deu ao próprio Tratado de Lisboa, que em parte lhe retirava o poder, e retira, e mal, que é um mau tratado, mas é outra coisa. Mas ele deu. E para mim é hoje claro que para nós, Portugal, e quero realçar isso, é uma boa notícia para nós, tê-lo a ele, e não a uma pessoa de outra nacionalidade qualquer, nem com um caráter distinto, tê-lo a ele neste cargo. E numa altura em que nós temos esta crise gravíssima e que nós, no fundo, delegamos poderes a uma troika que é apenas resultante da nossa incapacidade de calcularmos o futuro. E que talvez a única maneira que nós temos agora de calcular é ter gente em posições chaves que possam, com diplomacia e com bom senso, a defender posições que sejam boas para a Europa e para Portugal. E por isso, aliás, também lembrar outra coisa que foi um exercício com dignidade, com distinção e até com honra, que ele teve foi o seu exercício como Presidente do Executivo Comunitário, para o qual, aliás, foi reconduzido de uma forma inequívoca e sem contestação em 2009. Eu recordo que isto apenas à semelhança do que aconteceu uma vez com Jacques Delors. E eu digo que este exercício, a maneira como ele gera o cargo, eu creio que é suscetível de proporcionar novas oportunidades de servir Portugal e de projetar internacionalmente o nosso país, se ele assim o entender. Claro que isso depende dele. É hoje amplamente reconhecido, isso eu queria também dizer, que falo, eu próprio quando vou ao estrangeiro, falo até com pessoas que não simpatizam particularmente com o Durão Barroso, mas as pessoas conhecem que, sem deixar de promover o interesse europeu, ele trouxe uma sensibilidade portuguesa ao exercício do cargo, nomeadamente em questões políticas externas, onde ele está mais à vontade. E eu podia até mencionar, desde a parceria especial com Cabo Verde, a Joint Way com Angola, a Cimeira União Europeia-África, que ele tanto ajudou, o início das negociações com o Mercosul, também muito impressionados por ele, este novo fogo ao Programa de Cooperação da União Europeia com os PALOP, tudo isto é um livro. O que é que tiro daqui? A verdade é que hoje em dia Durão Barroso é omnipresente no espaço europeu e até no espaço internacional e sempre participa na discussão das grandes questões globais. E que ele também, devido a isso, é titular de uma influência que é claramente, para mim, subestimada à escala nacional. E eu acho que ele tem nisso, e é uma atitude e uma posição em que nada fica a dever-se ao caso. Porque eu queria um pouco resumir aquilo que eu tenho dito antes e que eu acho que são o que é que eu distingo. O que é que eu distingo nesta altura? Primeiro, uma experiência no país que o leva a ser, nas últimas décadas, o político português que adquiriu maior projeção e notoriedade traduzidos numa duradoura influência internacional. Isso, quando se fala em qualquer um, do Quénia, a Tailândia, o Myanmar, as pessoas sabem que é Durão Barroso. E sabem o que é português. E sabem o que é português. Depois, uma concepção de Portugal e do mundo que se reflete utilmente na sua atuação no âmbito europeu e global. Uma influência internacional que serviu e que serve e espero continuar a servir Portugal. Um pensamento estratégico que contribuiu para uma nova postura e uma mais proveitosa presença do nosso país no mundo. Ele é também uma ponte entre gerações, países, culturas e distintas convicções, por via da conjugação de valores constantes de moderação e de uma abertura permanente ao diálogo e à mudança.
E isso eu digo que ele é aberto a isso, e depois é interessante porque ele hoje em dia mantém-se livre de qualquer dogmatismo ou ideologia pré-concebida. Portanto, eu que não foi sempre assim, mas acho que lá está, tem uma aprendizagem forte nesse campo. Portanto, ele tem um indesmentível pragmatismo que coexiste com uma linha de rumo coerente. Uma projeção europeia, temos de dizer, porque às vezes aqui não se conhece isso, uma projeção europeia mundial, fruto de uma atuação equilibrada e responsável. E que isto, pelo menos, tem granjeado o respeito, mesmo daqueles que discordam. E claro, da posição que ele está, ele tem de sujeitar e naturalmente à crítica. Nem tudo o que ele faz é perfeito. Depois, ele é um servidor e continua a ser um servidor, e parte da coisa porque aliás é muito engraçado quando se fala com ele, porque ele não é apenas a grande política. Ele pôs-se sempre nesta posição de ser um servidor da causa pública, dotado de bom senso, tem um sentido de Estado profundo, que ele sempre teve, às vezes até que dá uma postura um bocadinho informal demais. Mas eu diria, com isto tudo, que ele não é pessimista, ele não é um pessimista, não é pessimista, não é daqueles que se queixam do vento, nem é otimista, daqueles que se limitam a esperar que o vento mude. Mas é de todo um realista, de que é dotado de extrema argúcia política e de uma notável capacidade de argumentação dialética. E essa argumentação dialética, quando necessário, ele não hesita em ajustar as velas do barco de que ele é timoneiro. E isso é uma coisa notável, não perdeu essa agilidade. Continua a manter. E, em suma, eu diria que ele é um trunfo ainda largamente por explorar na perspectiva da afirmação do interesse nacional e que conviria não desperdiçar no contexto atual. O tempo já demonstrou, e os factos se encarregarão provavelmente de o comprovar no futuro próximo, que não há muitos como ele na cena internacional e doméstica, suscetíveis de estabelecer relações de confiança com o número impressionante de interlocutores dos mais diversos quadrantes e latitudes. Eu creio que ele corporiza uma das melhores sínteses possíveis no mundo político de hoje. O Karl Marx, e eu não sou especialista em marxismo, como os que conhecem sabem, mas ele dizia uma frase nas teses de Feuerbach, que ele escreveu e nunca publicou em vida, foi o Engels que publicou depois, e eu lembro dessa frase que era muito ele dizia, uma frase, ele dizia, os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformal. Ora, Durão Barroso é um ator político, na plena acessão da palavra, no sentido literal, e não apenas um idealista e muito menos um contemplativo. Isso não tem nada. Toda a sua carreira política, concordo ou não com tudo o que ele faz, ou fez, acha-se voltado à praça. Uma ação transformadora, reformista e por vezes inovadora, colocada ao serviço do bem coletivo e não de qualquer corporação ou interesse instalado. Ele está chamado a dirigir à frente da Comissão Europeia um navio que desde o início teve de enfrentar um mar de escolhos, não vou aqui enumerar os problemas que ele teve logo desde o início, e que agora se encontra no meio de uma autêntica tempestade financeira, económica, social. E é verdade, isso é verdade, que estes anos não têm sido fáceis para ele. Mas eu sustento que nenhum dos tantos autores europeus principais se saiu melhor do que ele. E eu tenho aqui o Basto do Luxemburgo, eu sei que gosto muito de Juncker, do seu Primeiro-Ministro, mas quando se olha para os principais autores europeus, incluindo Merkel, Durão Barroso, Van Rompuy, aqueles que são os dirigentes, não há nenhum coletivamente que tenha sido melhor que Durão Barroso. E por isso temos de dar-lhe esse mérito. E também que a sua maneira de ser, que a maneira de reagir, e sobretudo a maneira de agir perante a adversidade, representou e continua a representar um modelo e um ativo para a Europa, por um lado, e para os seus Estados-membros, e naturalmente muito mais para nós, que o temos a ele. E eu recordo aqui uma frase de Durão Barroso que mostra a lucidez que ele tem, quando ele recorda muito algo que alguns tendem a esquecer no meio deste turbilhão. Recorda a frase que ele diz que o sucesso de qualquer programa de ajustamento requer que este tenha condições políticas e sociais de sustentabilidade, o que implica sensatez nas decisões políticas a tomar e na maneira de as comunicar. Sensatez pode e deve ir de mãos dadas com determinação. Eu estou a citar isto porque essas palavras confortam muito a minha escolha para o título. É verdadeiramente um político para todas as estações. Muito obrigado.
realmente uma tarefa. Todas as tarefas dessas conferências foram espinhosas. Esta tinha o espinho de estar a falar de alguém que não concluiu a sua carreira política. E deixo à audiência o encargo de tomar uma decisão sobre a forma como o nosso embaixador e ex-ministro dos Estrangeiros, António Monteiro, se desincumbiu, como se diz, da tarefa. Agradeço a vossa presença aqui. Hoje conclui-se este ciclo de conferências de ex-menés que falam sobre ex-menés. Desejo a todos um bom verão. Até à próxima. Oportunamente veremos qual será a próxima iniciativa do Instituto Diplomático. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.